péssimo momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Esse vídeo aqui é um vídeo especial pra você que é fã de Resident Evil, que admira, que jogou todos os jogos, jogou as DLCs, ama incondicionalmente os personagens do game, tá cansado, tá chateado com tudo que vem fazendo com essa obra tão grandiosa. E mais uma vez teremos aqui uma desfaçatez com o game em live action. O que você me diria se eu chegasse pra vocês e falasse assim, ó, vai ter um filme de Resident Evil e o protagonista será Kolyong? É isso aí, senhoras e senhores. Nós teremos um filme de Resident Evil onde o protagonista não existe. Não existiu e nunca existirá. Esse vídeo aqui é em oferecimento a duas pessoas em especial. Nosso diretor Matheus, que ama muito Resident Evil. Resident Evil é um dos pilares da vida dele. E pro Lucas Lima, torcedor do Vasco, que iremos nos enfrentar agora no domingo. Destilem todo o sentimento de vocês nos comentários. Apertem os cintos, peguem um lenço, que vai ser choradeira. Olha, eu vou falar um negócio pra você, viu? Eu não sei o que é mais estranho, um cara com o nome de Lucas Lima torcer pro Vasco ou o Resident Evil vir com o protagonista. Olha, eu já vi de tudo aqui, eu posso sair satisfeito, né? Que agora o debate pra regulamentação da internet tá muito incrível, né? Amarraram num assunto sério pra deixar... É meio a estratégia woke, né? Se você é contra essa lei, você sabe como é que é, né? Mas sempre vem alguma coisa dentro desses... É o famoso jabuti. Agora, eu fico... Então, continuando, eu fico feliz se a linhagem terminar amanhã, porque eu consegui ver de tudo aqui. Eu vi adaptação podre, eu vi filmes bons, eu vi filmes geniais, eu vi... Kolyong, assim, é o suprassumo da inteligência e da burrice humana, tudo isso aqui. É o mesmo diretor do A Hora do Mal, né, o do novo Resident Evil. A gente fica feliz por um momento, é muito rápida a alegria, né, a alegria é impressionante. Você faz um gol, aí depois na reposição você toma outro, não dá nem tempo de você ficar feliz. Você fala, caraca, não dá nem pra eu comemorar. E aí nós sabemos que o Resident Evil vai ter um sujeito que simplesmente não existe nos jogos. Douglas. É o Douglas de Pegasus aí voltando. Sinceramente, eu não consigo entender. Você tem muitos materiais de Resident Evil, tantas possibilidades, tantos personagens. E aí é a mesma coisa. O filme pode ser bom? Até pode, porque o diretor é bom. Ele sabe mexer, né, com terror, sabe criar expectativa. Mas, pô, a primeira coisa quando você fala que tem uma adaptação muito famosa, que ela vai virar filme, é a seguinte, ó. Tal adaptação, eu chego pro Gabriel e falo, Street Fighter vai virar filme. A primeira coisa que ele vai perguntar pra mim é, quem é o Ken? Quem é o Ryu? Quem é o Bison? Vai ter Akuma? Mesma coisa, vai ter uma adaptação do Senhor dos Anéis. Pô, quem vai ser o Frodo? Quem é o Gandalf? Normal isso acontecer. Aí, de novo a gente cai nesse exemplo, né? Vai ter a Jill, vai ter a Claire, vai ter o Leon, vai ter... Não, vai ter o personagem novo. Começou bem esse Resident... Mas o Resident Evil tem alguma coisa espiritual com esse nome em relação a filme, hein? E obras adaptadas que a gente também não pode esquecer daquela série podre da Netflix. Eu lembro quando fizeram o Street Fighter do Van Damme, criaram um personagem do Street Fighter pra ele ser meio que um parceiro do Guile. Ali era o Van Damme, a Camille e tinha um outro cara que não existia no game, e aí depois fizeram o jogo do filme e incluíram ele. Eu não lembro quem que era esse personagem, mas inventaram esse personagem pra ele ser meio que um parceiro do Guile, né? Que tinha uma patente abaixo.
Só que assim, ele não tem importância nenhuma no filme. Nenhuma. Ele tem uns momentos ali, mas zero importância. Nesse caso, ok. Agora, você criar um personagem pra ser protagonista em um universo onde existem vários personagens que podem ser melhores aproveitados, como não foram nos live actions, como por exemplo o Leon. E não foi aproveitado muito bem nos live actions. Nenhum deles. Mas você escolhe um outro personagem. Mas vamos entender aqui as justificativas do diretor para este personagem. Mas primeiro, galera, eu tenho que pedir de verdade, se você chegou até aqui, dá um C, curte, comenta e compartilha. Compartilha esse vídeo para aquele teu amigo que gosta muito de Resident Evil. Fala assim, cara, manda o vídeo e fala, meu, notícia ótima sobre Resident Evil, você vai adorar. Manda pro seu amigo. E vem aqui também pra linhagem mais famosa do Brasil. Uma outra pergunta. Se o Bruce Wayne ou Tony Stark vivessem no Brasil, eles seriam bilionários ou pagariam um aluguel? Pois é, essa pergunta é do nosso parceiro e patrocinador Cleverson, que tem mais de 13 anos de experiência no mercado financeiro. Ele já administra hoje mais de 90 milhões em créditos e ele criou a metodologia NERD, que significa Norte Estratégico de Renda e Diversificação. Ele ajuda pessoas na compra do primeiro imóvel, ele ajuda pessoas a montar renda com aluguéis e investir com retornos entre 2% até 17% ao mês. Quer começar investindo R$300 por mês? O Cleverson vai dar a letra para você. Somente esse ano ele já liberou mais de 9 milhões em créditos para os seus clientes, tudo isso oferecendo uma consultoria gratuita com análise de perfil. Se você quer deixar de ser figurante na economia e virar um estrategista de verdade, clique no link aqui na descrição ou neste QR Code aqui na tela. A consultoria do Cleverson é gratuita, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Vamos lá, galera. Texto muito inspirado, tá? Pelo visto, a franquia Resident Evil tem uma maldição quando se trata de adaptação cinematográfica. Desde os filmes dos anos 2000, que traziam Mila Jovovich como a protagonista que não existe nos jogos, os filmes são muito criticados. Eu quero fazer uma defesa pra mim mesmo aqui. Eu nunca gostei dessa adaptação por conta disso. Eu já ficava com raiva, quer dizer, eu já ficava com raiva de qualquer adaptação do Resident Evil desde 2000. Aí estamos em 2025, a mesma raiva continua. É incrível isso, né? Com a mesma obra. Então eu não gostei. Eu lembro que a galera, pô, você viu o trailer que tinha aquela sala do laser, que achava legal, tudo mais. A cena é legal, mas não tem nada a ver com, não tinha nada a ver com o que o Resident Evil tinha apresentado até então. E apesar da Mila Jovovich ser muito bonita e tudo mais, não existe, né? Então eu já ficava com raiva desde aí. Em 2021, embora com os personagens clássicos dos jogos, o filme Bem-vindo a Raccoon City conseguiu ser pior do que toda a antiga franquia. E se você acha que para por aí, não. A Netflix conseguiu elevar o nível da podreira com aquela série que me deixou com febre, mudando a etnia de Wesker, trazendo diversos personagens inexistentes na lore do game. É difícil, né, galera? Cara, olha, assim, eu tenho uma pequena teoria e uma sensação, tá? Eu vou falar por mim, mas eu quero que você até coloque nos comentários. Eu acho que quando alguém vai fazer um live action de um anime, de um jogo, de um desenho, o público que vai consumir é o que é fã desta obra. E eu acredito que 90% das pessoas, quando vão até o cinema para assistir um filme que é oriundo de uma dessas três obras, dessas três categorias, game, quadrinho, desenho, anime, vai querer ver algo quase que igual ao original, só que com seres humanos. Eu penso dessa forma porque eu gosto de ver isso quando tem um jogo que eu gosto, quando tem um anime que eu gosto. Eu não quero que invente moda, tá? E eu vou falar por mim, mas eu quero que você coloque nos comentários. Entretanto, nós teremos uma grande moda sendo inventada aqui. Ó, uma esperança começou a tomar conta dos corações dos fãs de Resident Evil com rumores sobre Jensen Ackles vivendo Leon Scott e Mickey Madison sendo Jill ou Claire. As coisas pareciam melhorar. O diretor Zack Krieger, responsável pelo terror Noites Brutais e A Hora do Mal, ainda nos cinemas, fazia a comunidade
comunidade se animar. Todavia, foi o próprio Krieger que fez questão de colocar uma grande desconfiança na cabeça dos fãs com as suas declarações. O diretor declarou que a história de seu filme será original e bem distante dos jogos. Não, isso aí é genial, cara. Isso aí é, porra. Imagina aqui, ó, né? Eu vou fazer o documentário do Santos Futebol Clube. Aí eu chego e falo assim: então, a minha história vai ser original, bem distante do que o Santos é. Não vai ter o Pelé na minha Cara, história. e o que acontece com a minha história? Com a torcida que torce pra aquele time? Como é que eles vão falar? O que eles vão pensar? Fala, porra, você vai contar a história errada. Não é essa história que eu sei e eu quero ver. Pô, eu não consigo entender, cara. Eu aceitaria um multiverso do Resident Evil e acharia bem legal. Eu conversei até com o Matheus isso ontem. Porque a gente assistiu Hora do Mal, né? Ele é dividido em as perspectivas dos nomes dos personagens envolvidos no evento do A Hora do Mal. Eu acharia legal aparecer um nome e você fazer meio que um multiverso do Resident Evil, os personagens. Aí você poderia colocar um cara que, sei lá, dá uma importância num cara pra sabe? Só pra complementar a narrativa, tipo o Souza. Mas o Resident Evil não precisa disso, cara. Os personagens são muito bons, muito bem embasados, bem desenvolvidos. E são personagens que duram quanto? Quanto tempo tem o Resident Evil? O Resident Evil faz parte já da cultura pop. O Resident Evil, ele começou esse negócio do zumbi. É verdade. Essa moda toda da cultura pop de zumbi foi graças ao Resident Evil. E graças ao Michael Jackson. Então, é óbvio, né? Você tem uma importância gigante no Resident Evil como cultura pop. Então você precisa desse respeito. Assim, não... É igualzinho o Cole Young, cara. Eu pensei que a gente nunca mais ia ver isso, porque a gente viu o fracasso, né? Isso. Do Cole Young, mas infelizmente o Resident Evil é difícil acertar no Resident Evil, hein? Meu Deus do céu. É, o Resident Evil eu lembro, é final dos anos 90 o Resident Evil. Aí você tem a versão do diretor, Biohazard. Foi um jogo extremamente revolucionário, o Resident Evil. O impacto que ele teve foi brutal. Tanto na cultura pop, nos jogos e tudo mais. Você falava do Resident Evil. Um puta cagaço de jogar Resident Evil. É mesmo. E ainda até hoje tem alguns, né? Eu acabo vendo alguns bem legais, assim, de primeira pessoa. E você tem até os jogos, né? Que é pra assustar mesmo. Aqueles jogos que é pro streamer tomar susto, que é legal. O Resident Evil começou com... o jogo de terror, ele começou com o Resident Evil, né? Então... Porra, bicho, é desanimador isso aqui, hein? Quer continuar sofrendo? Então presta atenção aqui que o vídeo apenas começou, tá? Nossa, cara. O vídeo apenas começou. Ó, o personagem Leon, que era um dos mais pedidos pelos fãs, pelo Matheus, na verdade, né? E em entrevista ao Inverse, declarou que a participação do personagem mais popular dos jogos está descartada. Ou pelo menos a participação dele como protagonista. Ou seja, não teremos Leon, tá? Chora você que ama Resident Evil. Eu queria tanto um Jason Eccles como Leon, ia ser maravilhoso. Jason Eccles também não tá sendo nada, né? Era pra ser tudo. É Motoqueiro Fantasma, Leon, Batman. Vamos ver se algum ele acerta, né? Porque ele não acertou em nenhuma, hein? Abre aspas pro Krieger. Não vou contar a história do Leon, porque a história do Leon é contada nos jogos e os fãs já têm isso. Isso. É igual o do Ryu. A história do Ryu também é contada nos jogos, mas nenhum. Todo fã de Street Fighter não quer ver o Ryu no cinema. Não. Não precisa. Não. Você já contou a história dele, né? É igual One Piece. One Piece teve o trailer ali, todo mundo sabe, os fãs sabem pelo mangá e pelo anime, a história do Luffy. Mas por que vai ter o Luffy na segunda temporada do One Piece? Mas é cada argumento de jegue também, viu, bicho? Quando se falou em respeito à lore do jogo, Krieger tentou tranquilizar os fãs. Isso. Aspas. Sou o maior adorador dos jogos, por isso quero contar uma história que é uma carta de amor aos jogos e que segue a regra dos jogos. É obediente à lore dos jogos, é apenas uma história diferente. Tem uma certa contradição aqui, né? Porque você fala que é obediente à lore, mas é uma história diferente, né?
Existe pra mim uma contradição. Ao terminar o roteiro, o diretor e roteirista do longa declarou ao Hollywood Reporter o seguinte, aspas, aliás, é um roteiro original, é uma história estranha. Isso. Eu escrevi e adoro a história, eu amo a minha própria história, eu sinto o cheiro. É, isso aí. Eu sinto o cheiro do cara que... Presta atenção nesse momento aqui, ó. Já existe uma história de Resident Evil. Já existe, desde a década de 90. Aí o cara pega e fala que respeita o fã, é obediente à lore, mas ele criou uma história e adora a história. Ninguém conhece a história, ninguém conhece. Ele amou a história dele, tá? E ele vai usar a marca Resident Evil para apresentar essa história que ele ama. Não tem nada a ver com nenhum dos outros filmes do Resident Evil. Se eu fizer meu trabalho direito, vai parecer novo, ousado e estranho. Fecha aspas. E aí, fã? Isso ele falou que se ele fizer o trabalho direito, vai parecer ousado e estranho. E esses dois adjetivos, eles cabem tanto pro positivo quanto pro negativo, né? Mas o estranho... Eu sinceramente não consigo. Qual que é o estúdio do Resident Evil? Eu vou falar um negócio. É o envolvimento da Sony, né? Então, é isso que eu ia chegar. De Sony. É isso que eu ia chegar, é Sony, né? Sony envolvida é muito difícil. Cara, eu não consigo entender. Qual foi o grande último filme da Sony? Né? Porque os últimos filmes da Sony os últimos filmes da Sony que a gente trouxe não, teve aqui... um filme da Sony bom esse são ano. horrorosos, né? O Matheus tá procurando aí os filmes da Sony que a gente assistiu. Ó, segundo vazamentos, o filme apresentaria um personagem que não existe em nenhum dos 8 jogos originais, nem nos 8 spin-offs e nem num remake. Veja a trama, abre aspas. O enredo supostamente é situado entre os eventos de Resident Evil 2 e 3 e deve acompanhar Brian. Sim, Brian, de Backstreet Boys, e será o protagonista. É mentira, né? Um entregador de órgãos. Não é o Brian do Backstreet Boys, né? É um Brian. É o Brian. Simplesmente Brian, né? Ele vai ser um entregador de órgãos. Isso. Que é enviado ao Hospital Geral de Raccoon City durante a noite. No caminho, ele atropela uma mulher estranha, que é a Mickey Madison, talvez, tá? Ainda está em negociações. Em uma estrada nevada. A sobrevivente logo revela estar envolvida com algo muito mais sombrio. E o protagonista acaba no meio de um surto biológico repleto de criaturas monstruosas e mutações. Ou seja, o cara vai cair de paraquedas sem o menor preparo... Zero, né? Entregador de órgãos, e ele vai ser o protagonista. Ele vai pegar uma arma, vai aprender a atirar, ou ele vai ser tipo, sabe, um ex-militar afastado que vai levar a caixa de órgãos e vai debulhar os zumbis. Ou ele vai ser aquele cara todo estabanado que tem medo de arma, que tem medo de tudo, e a Mickey Madison vai ser a fodona. Tô sentindo esse cheiro, tá? Então, eu fico imaginando... É a mesma situação. Eu falei assim, olha, eu vou fazer uma adaptação do Novo Testamento. Mas não vai ter Jesus. Nem os apóstolos. Vai ser um cara ali que deu um oi pra Jesus enquanto ele passou. Era vizinho de Maria. Vai ser esse cara que vai contar a história. Pô, é muita... E você viu que sinopse podre dele falando? Que sinopse ridícula. O cara falando lá, a sobrevivente logo... Isso é muito narrador, né? Lembra aqueles filmes podre que aparecia, que dava no Vale a Pena Ver de Novo, né? A sobrevivente logo revela estar envolvida com algo muito mais sombrio e a protagonista acaba no meio de um surto biológico repleto de criaturas monstruosas e mutações. Que podre, hein, cara? Que negócio preguiçoso. Eu não posso nem falar que é preguiçoso, porque o cara tá tendo trabalho de inventar uma história dentro do Resident Evil que já tem uma história excelente. Você não vai fazer uma história melhor que o Resident Evil. Esse é o negócio, né? Você não vai fazer uma história... Você pode até fazer um filme bom. Você pode fazer um filme ok, tá? De um personagem que não existe. Mas não é Resident Evil, né? Você tá usando ali... todo o nome do Resident Evil pra fazer uma história que você gostou.
É a mesma coisa, eu falo assim, olha, eu vou inventar um personagem aqui, eu vou inventar o Xing, ele mora em São Paulo, na Liberdade, ele é mestre em Kung Fu. E aí eu coloco ele pra ser protagonista do Street Fighter. É o meu desejo de colocar o que eu vislumbrei aqui dentro do Street Fighter. É isso que ele quer. Ele viu, pode até ser boa a história. Ele gostou daquele plot, ele falou, meu, isso aqui é genial. E aí ele vai colocar dentro do Resident Evil pra roubar o nome, pro nome ajudar ele no desejo do filme dele. Eu amo a minha própria história. É isso aí. O que eu posso fazer pra melhorar a minha própria história? Eu vou colocar o Resident Evil. E aí vai ser um negócio, né, provavelmente muito genérico. De zumbi sem ser Resident Evil. Podre, hein, bicho? Ó, galera, eu sei que vocês estão sofrendo aí, mas é como o André falou, pode ser até um bom filme de zumbi, tá? Pode ser. Pode ser um filme mas bom. o que faz um jogo, tá? Um jogo, já que a gente tá falando de adaptação de game, o que faz um jogo ser grandioso? Uma boa história com bons personagens. Nenhum jogo na história do passado, ele ficou famoso por não ter um bom personagem, um bom protagonista. Se você extrai o elemento personagem de uma obra grandiosa, você extrai a essência dessa obra. Vai ser Resident Evil. Esse Resident Evil da Netflix, horroroso, medonho, ele não tem nada a ver com a história. Colocaram até um crocodilo gigante no filme, na série. É bem provável que o Krieger também coloque, sei lá, um leão zumbi correndo atrás da galera, usando o selo Resident Evil. Porque você vê assim, a minha história vai ser original, mas eu vou respeitar a lore. O que acontece? Ele vai colocar zumbi. Ele vai colocar zumbi, Umbrella e só. Nenhum personagem. Então ele vai usar toda a carcaça, mas ele não vai entregar o recheio. É vergonhoso isso. E novamente, eu reforço, pode ser um bom filme de zumbi, mas não será um Resident Evil. Perfeito. Coloquem nos comentários aí o que vocês acharam disso, galera, é muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dê um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.